Mais um podcast Resenha de Supermercado e dessa vez nós trouxemos aqui um especialista em inteligência de mercado e pricing. Então, se você quer saber de soluções, de como aumentar sua margem, sua lucratividade, ele também foi comprador, trabalhou em várias redes grandes aqui de São Paulo, muita experiência na área comercial de compras também, é esse cara que nós trouxemos aqui. Então ele passou por redes como Roldão, Carrefour, Açaí, Lopes, Enxuto, São Vicente, e hoje ele tem uma empresa própria de price, que é a Price Solution. Está conosco aqui o Leandro de Oliveira. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, viu? É uma satisfação estar aqui. Para mim é uma grande honra e é um prazer porque eu encontrei realmente o meu propósito em compartilhar conhecimento. Então, seja em aula, seja em palestra, seja no livro, que inclusive trouxe um exemplar para vocês que faço questão de deixar aí. Espero que contribua aí com o conteúdo, e eu acho muito legal a oportunidade de estar aqui, porque vocês estão sendo relevantes para o varejo, né? A gente não tem hoje, infelizmente, muita informação de varejo, muita conteúdo técnico, e vocês estão trazendo uma baita contribuição. Isso vem muito de encontro com o que eu amo fazer, que é compartilhar conhecimento. Então, legal. É uma grande honra. O livro do Leandro aqui, foca aqui, produção. Aqui é Gestão de Pricing, Precificação Estratégica e Rentabilidade. Está conosco também aqui a Gabriela Buck, influência de supermercado. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. É um prazer estar nessa mesa aqui, Thiago, e hoje para falar sobre compra, pricing, com dois gigantes, né? Então é um prazer estar aqui mais uma vez e bora sentar para aprender. Bora, vamos aprender. O Leandro da área comercial, também sempre fui da área comercial, sempre gostei da parte de compras, de negociar bem, de comprar bem, de precificar, de comprar carreta, de ver produto sair no caixa, de vender o que tem margem, de buscar o máximo que você pode rentabilizar num produto, no SKU, numa categoria. Então, o Leandro é da mesma área que eu e, cara, vai ser muito bom esse podcast. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar com todo o supermercado. Vamos preparar que vem a aula aí. O Leandrão, então conta aí, como é que você foi parar primeiro dentro de supermercado? Cara, dentro do supermercado foi de certa forma coincidência. Isso foi aos 18 anos ainda, eu já trabalho desde muito pequeno, mas apareceu uma oportunidade no supermercado, foi muito porque foi o que apareceu, nunca tinha pensado nisso, mas eu fui me encontrando muito, né? Qual foi a primeira profissão? Eu fui office boy, né, num material de Faça a pergunta oficial do podcast, Thiago. Aqui começou como empacotador. Não, eu infelizmente não passou? Eu comecei como empacotador. Eu não tive essa felicidade. Esse carimbo. Aprende muito no chão esse carimbo, né? E essa chancela, né? Eu gostaria até de ter tido. Não, eu comecei já como assistente, mais na parte administrativa, realmente. Foi mais Nutella, então, né? De certa forma, sim. De certa forma, é verdade. Mas sempre fui muito presente no chão de loja, né? Porque o que eu entendia? Eu comecei lá no início, em 99, com gerenciamento de categoria, já onde estava, né, no começo ainda. E aí eu entendia que eu tinha que estar muito presente. Porque fazer o desenho ali, o planograma, tudo bonitinho, mandar para a loja e achar que vai executar, vai sair certinho, nunca acontecia. E aí eu era muito novo, né? E qual foi a primeira rede que você entrou? Isso foi no Carrefour. No Carrefour? No Carrefour. Foi interessante, né? Que ano que foi? Eu entrei no Carrefour em 98, com 18 anos, e aí eu sempre fui um cara dedicado, né? E eu falava que com 25 anos eu ia ser gerente. Acho que nem a minha mãe botava muito fé nisso, né? Mas era interessante que, assim, eu sempre gostei de aprender e sempre gostei de ajudar. Então, além de fazer meu trabalho, gostava de fazer alguma coisa a mais, e isso foi fazendo com que eu crescesse realmente. Então, entrei como assistente, depois analista, trainee, e foi muito legal, que eu fiz 26 anos, né? Em maio e em junho eu fui promovido, então errei em um mês ali. Mas o Carrefour foi uma grande escola. Você trabalhava na central do Carrefour, atendendo as lojas daqui da Grande São Paulo? Exato. Na verdade, do Brasil, né? Do Brasil. Eram duas bandeiras, né? Tanto a bandeira de hipermercado, que era o Carrefour, e tinha uma bandeira de supermercado, que era o Champion na época. Então, tive a oportunidade de passar por uma, depois por outra, e atendia o Brasil inteiro. Então, rodava o Brasil para inaugurar loja. No total, hoje, eu já inaugurei mais de 160 lojas. E o Carrefour foi a maioria delas. Sério? Bastante loja. Foi. Carrefour, cara, uma das redes de hiper mais antigas aqui no Brasil, né? O Carrefour e o Extra são os pioneiros. Tem Manaus, tem lá em Taubaté, onde eu estou. Sim. Lojas pelo Brasil inteiro, o Carrefour abriu, depois eles compraram a bandeira Atacadão e aí que expandiu mais ainda. Aí cresceu mais aí, né? E aí você ficou quanto tempo lá no Carrefour? Fiquei 8 anos. Muito tempo também. Você saiu já atuando em qual função? Já estava na área comercial ou não? Não, estava no GC, sempre no GC mesmo. No gerenciamento de categoria. Isso. E quando eu saí do Carrefour, que foi a minha primeira oportunidade, a única, na verdade, como comprador. Aí eu tive no Lopes, em Guarulhos, como comprador.
E uma coisa que foi muito interessante, né? Como comprador, claro, o comprador precisa comprar bem, mas ele precisa ter o cuidado com a venda. Sim. E eu era diferenciado porque eu tinha um cuidado com a venda maior do que o que é o habitual. Por quê? Porque O produto entrava e o produto o saía. meu know-how era isso, eu comprava salsicharia. O produto tem que ter muita conexão com a loja ali, tem que estar muito presente nesse dia. Então, embora é verdade que foi meio Nutella esse começo, eu tava muito no chão de loja, tava todo dia ali. E às vezes você compra errado, você precisa da parceria da loja. Cara, me ajuda nisso. E aí você como comprador ajuda a loja em alguma coisa também. Tinha muito esse negócio. E foi muito interessante que um ano a rede falou, nossa, por que né, melhorou tanto? Melhorou tudo o indicador. Melhorou ruptura, melhorou abastecimento, melhorou margem. Falou, mas aí eu expliquei que, poxa, e a Fátima, eu vi que ela passou por aqui, ela fala muito disso, né? Da shoppercracia. Se o shopper, o cliente, estiver no centro das tomadas de decisão, você vai ter muito mais resultado. E isso, para mim, era uma coisa natural, porque o GC olha muito para isso, gerenciamento de categorias. Então, como comprador, eu tinha uma atenção, claro, tinha que comprar bem, tinha que ter os bons custos ali, negociação, e não era minha especialidade, mas na parte de vender, sim. E aí deu para ver na prática o quanto isso traz realmente mais resultado. Foi seu conhecimento ali de GC fazia toda a diferença no seu trabalho de compras. Comprar e fazer o produto realmente girar, né? Vender, que no fim Sim, é importante. legal. E aí você ficou no Lopes, ficou quanto tempo atuando como Fiquei no comprador? Lopes, foi breve essa primeira passagem, fiquei 1 ano e aí surgiu a oportunidade eu sempre quis morar fora, né? Mas nunca tinha pensado em Angola. E aí surgiu Angola, a Odebrecht construía uma rede de supermercados, mas ela teve a responsabilidade da gestão também. Então, levou profissionais para fazer essa gestão, eu tive por lá por 2 anos. Foi bem de longe a minha melhor experiência como profissional. Como é que foi? Você já era casado? Você Não, estava solteiro ainda. Como é que foi a experiência nos mercados lá de Angola? Cara, é um negócio muito maluco, muito diferente, cara. Porque você tem uma demanda gigante, né? Tinha poucos supermercados, né? Tinha o Shoprite, que é uma rede de lá, tinha o Jumbo, o Shoprite é americano, na verdade, tinha o Jumbo e essas redes que eram o nosso super. E muito legal que era um projeto que tinha parceria do governo. Né? O Angola passou muito tempo em guerra, né? Um país que foi devastado bastante tempo. E o governo queria incentivar o desenvolvimento mesmo do país junto com a questão da rede. Isso era muito interessante porque inaugurava lojas em lugar muito afastado mesmo, lugar que... E uma coisa que me marcou, né? Teve uma inauguração, o pessoal nem sabia muito bem o que era o supermercado. Imagina a polpa de fruta congelada, né? O pessoal comprava a polpa achando que era um sorvete negócio, chupava aquele negócio, jogava, saía xingando. Porque não tem açúcar, né? Não tem açúcar, não é essa a finalidade. Meu Deus, que negócio ruim. E me marcou era muito. geladinho, né? Achava que era geladinho. Me marcou muito. Tinha uma inauguração e aí era aquele tumulto e tal. E a polícia dando cacetada nos clientes, subindo na grade, sei que, a polícia dando cacetada. Falei, nossa, o que é isso? E era uma realidade totalmente diferente. E tinha muito desafio, né? Eu lembro que tinha uma loja que ficava num outro continente. E aí a mercadoria ia no avião do exército, né, cara? Que era o único meio que tinha para chegar lá. Cara, e era um baita desafio. Devia dar muita ruptura, né? Cara, você colocava 10 caixas de uísque, chegava 6 lá, e aí você vai reclamar com quem, né? Você vai reclamar o quê? E aí, claro, tudo isso entra no preço. Boa parte das mercadorias comprava aqui do Brasil ou de outros países, lá não tem muita produção, né? Isso na época, em 2010, 2008, 2010. Então, era tudo importado, grande parte do produto. Aí, você tem que fazer todo um cálculo. Leva 6 meses para 4, 5 meses para chegar, todo o tempo de desembaraço, e às vezes sumia os containers, se perdia. E, cara, a logística lá era um negócio... Cara, o maior desafio era a logística. Então, nos supermercados faltava muito produto. Demais, demais, demais. A gente acha que aqui tem desafio, eu falo que lá poderia ser uma escola, principalmente nessa questão de abastecimento, que é um baita desafio. Também de Quanto você tempo você ficou lá? precificar a gestão. Fiquei 2 anos, que era o tempo do projeto. E quando você foi pra lá, você foi pra cuidar da parte de... Eu comprava parte de congelados, refrigerados, e lá eu fazia tudo, né? Eu era o comprador, era o gestor, era o GC, era o marketing. Era um time muito mais enxuto. Tinha outros brasileiros lá? Tinha. Já era um time, né, de expatriados, né? Os brasileiros foram para lá com o intuito de fazer a gestão, mas principalmente desenvolver o pessoal para que eles dessem continuidade. Né? Então, tinha 2 assistentes comigo que ficavam no dia a dia, e meu trabalho era junto com a gestão e desenvolvendo. E aí, ao longo do projeto, né, depois de 2 anos, boa parte dos brasileiros voltaram e eles deram continuidade. Não foi muito tempo para frente, porque é um Durou baita quanto desafio. tempo aí depois? Vocês eram embora? Uns 2 anos. Não durou Meu muito. Deus, que aventura. É um baita desafio. Aí você voltou e Legal. voltou pra onde? Aí voltei pro Lopes. E aí eu tava com gerenciamento de categorias. Foi quando o pricing caiu no meu colo. Eu não Eles já tinham área de pricing lá? Já tinha uma área, tinha um gestor. E aí esse gestor teve uma oportunidade e saiu do dia pra noite. Falou, Qual olha, era o nome do gestor? Márcio Miranda.
Ah, não, esse eu não conheço. Ele teve uma oportunidade, falou, olha, tô saindo semana que vem. Teve um que trabalhou comigo no SETA, eu contratei ele até, se chamava Douglas Palma. Não sei se você já ouviu falar. Não, de nome não Mas lembro. trabalhou no Pão de Açúcar. Depois teve outro que trabalhou na Aurora. Não lembro se era esse Márcio. O cara. Márcio passou pela Aurora. Ele Eu saiu tô- justamente para ir para Aurora. Eu tô achando que foi esse que eu entrevistei. Pode ser. Eu Ele tô saiu com justamente esse. para ir para Aurora. Sim, trabalhou na Aurora depois, cara, e foi... Eu tava contratando um gestor de price na época, no SETA. Entendi. Eu entrevistei um que trabalhou numa Mercedes de São Paulo e depois Olha só, de contou a repente, experiência dele na Aurora. pode ser isso então. Deve ser ele, então. Foi isso. E, cara, Price foi uma surpresa para mim, né? Porque conhecia quase nada de pricing. E aí o diretor falou, olha, você vai cuidar do GC e do pricing também. Eu, tá, mas o que é o pricing? Isso, Cara, e aí? Mas como é que você aprendeu? O que foi o price lá no início pra você? Cara, basicamente era o básico do price, né? Ter um preço competitivo e olhar para a rentabilidade. Então, o que a gente fazia muito nesse período? Era o essencial de fazer a pesquisa de preço, olhar como é que você está em relação ao mercado, mas olhava principalmente os itens notáveis, aqueles mais importantes. O principal do pricing não é olhar só para isso, e isso todo mundo acaba fazendo. É claro que a gente sabe quanto custa uma Coca-Cola, sabe quanto custa, né, um leite moça, um Omo. uma Quali. É importante estar competitivo nesses itens? É super importante. Mas eu brinco que, principalmente operações, pessoal de loja, pensa muito no price no sentido de baixar o preço. Eu vou fazer pesquisa e vou baixar o preço, vou perder competitividade? Não. O price, o intuito é outro, é aumentar o preço. É claro que isso não é algo simples, né? Mas a ideia, o que era? Depois disso, a gente foi trabalhando muito mais de trabalhar no fundo de sortimento. E aí, a pesquisa precisa compor também essa análise do fundo de sortimento para identificar, da mesma forma que nos itens mais importantes, mais relevantes, eu baixo muito meu preço para ser competitivo, isso é importante, no fundo de sortimento eu identifico sempre oportunidades onde eu estou muito barato, posso subir um pouco mais, isso traz a margem. Sim. E aí a gente trabalhou muito esse básico das duas coisas e foi muito legal que a margem subiu quase 3 pontos percentuais, equalizando melhor essas Mas aí duas você teve coisas. que aprender na raça ali, ninguém te ensinou. Tive uns professores, o Fred, que inclusive Fred. é autor do livro. Eu lembro, foi na APAS, cara, teve um congresso lá. E ele foi um cara que me inspirou muito, né? Eu assisti uma palestra dele e falei, caramba, o pricing não é um negócio tão complicado assim, porque pricing, pelo próprio nome, sempre dá nossa, mas pricing é um negócio... E ele me inspirou muito, então fui aprendendo, ele foi me dando insights, Sim, o foi Fred ajudando. acho que é a maior empresa do Brasil de pricing. Né? Eu vejo ele como a maior referência hoje no Brasil. Isso, nós fizemos um projeto lá no SETA com ele, né? De testar a elasticidade. Era um projeto muito louco. Que legal. Né? Então, tipo assim, colocava numa precificação, mudava, sei lá, 500 produtos e via o que acontecia. Se ele caía ou subia a elasticidade. Que bacana. Né? Então não é fácil fazer essas experiências. Tinha que ter um dono louco. O dono do SETA ele era meio louco, ele gostava de testar essas coisas aí. Então foi lá que certo, você né? aprendeu a ser meio louco também. Não, nós é ousado, nós testa, gosto de teste. Que legal. Legal, e aí você foi, sim, entendeu o fundo de sortimento. Né? E aí tudo isso foi contribuindo, teve um ganho muito significativo, e aí fiquei mais 4, 5, 6, mais 5 anos lá, e aí eu nunca fui um cara muito acomodado, muito tempo eu já queria ter novos desafios, aí surgiu a oportunidade do Roldão. Né? Poxa, foi uma mudança, porque É o atacarejo, né? atacarejo é um baita desafio, porque no supermercado você tem uma estratégia, Que tipo ano de você entrou no cliente. Roldão? No Roldão foi 2017. 16, 17, nessa época. Porque são 4 estratégias. Você tem um consumidor final, mas você tem um pequeno comerciante, você tem o transformador, então você tem Verdade. que diluir essas estratégias, entender como é cada um. Você tem uma despesa operacional muito mais enxuta, uma margem mais enxuta, você tem que acertar mais, você não pode errar tanto. Então foi uma escola legal. Foi ali que eu aprendi bastante trabalhar também. com atacarejo é mais complicado do que o varejo. É um trabalho, porque você precisa trazer resultado. Né? Não, lá no SETA tinha vários entraves, porque o que acontece? O atacarejo hoje, ele é um atacarejo, mas ele quer o varejo. Porque o varejo que dá gordura de margem, o varejo Sim. que leva o mix, que leva a compra do mês, tudo. Por isso que o Atacadão Açaí sempre tá cheio de varejo lá dentro. Sim. Só que se você faz uma promoção agressiva pro comerciante, pro varejo, o comerciante quer levar naquele preço. E às vezes tá muito rasgado aquele produto. E aí veio o comerciante querendo levar 10 partes daquilo que você destinou pro varejo. Isso é um baita de um desafio, porque embora o atacado está buscando cada vez mais o consumidor final, falando de público, ele já representa 70%, 80% o consumidor final. Mas falando em grana, em faturamento, o comerciante ainda é mais relevante. E aí você faz uma estratégia para esse consumidor final, e aí o cara, né, que é o
o dono de mercado, enfim, Dono de rede. quer se aproveitar disso. Mas o que era legal que a gente entendeu? Você tem que ter uma política específica para esse cliente, porque no fim, né, o comerciante é o seu público Aí é o principal. televendas. Televendas né? é justamente onde você tem que ter uma política. Não faz sentido o consumidor final ter uma condição melhor que ele, né? Poxa, tem alguma coisa errada. O cara compra 50 mil, o outro compra 50, 500 reais. Sim, né? sim, Então, sim. tem que ter uma Não, e política. lá no SETA, o que acontecia? Antes de ter a gestão de price, quando uma rede não tem gestão de price, quem controla isso é o comprador. Sim, Né? Nós sabemos que é assim, né? verdade. E o que acontece? Eu vim de televendas. Que legal. No SETA, eu entrei como fiscal de frente de caixa. Aí eu fui para televendas. Aí crescemos no televendas na primeira loja. Eu virei gerente de televendas, implantava televendas em todas as lojas. E aí eu fui e virei gerente de compras. Que Aí bacana. eu pulei do televendas para compras. Depois eu virei gerente comercial, que aí eu liderava todo o setor de compras, área de pricing e logística vinham para mim também. Nossa, bastante coisa. Aí o que acontece? Porque o logística servia a compras. Sim. Né? Então vinha tudo para nós e aí o que acontecia? Como eu vim do televendas, então eu construía um televendas muito forte que eu sabia, era a minha veia, né, de vender volume e tudo. Então o que acontecia? Os meus televendas, eu dava o acesso aos compradores. Então quando tinha uma negociação fora do padrão, eles poderiam consultar o comprador tinha uma margem de negociação, às vezes poderia pegar uma verba com o fornecedor, liberar aquela condição naquela loja e, se não, subir a alçada para mim decidir. Então, era um televendas muito flexível, Bacana. justamente para atender bem o comerciante. Interessante. Então, todos os meus clientes, eu tenho um comprador de bebida, aí chegava um cara, 10 partes de Skol. Cara, o preço da loja não atende a necessidade do cara. O televendas ligava para o comprador via se ele tinha margem para negociar, entrava com o fornecedor, não tinha, Thiago, cara, estão com a negociação assim na loja de Carapicuíba, cara, você acha que dá para liberar? Tudo, nós fazíamos as contas lá, se fechasse a conta, liberava, se não liberava. Não era tão engessado. Não era porque negócio, o né? meu perfil era de televendas, então eu sabia legal, como hein? funcionava o outro lado, né? Eu conhecia muito do cliente, né? Muito do cliente, Supermercado, se entendeu? não conhecer do cliente... Então era uma veia mais de vendas, né? De não perder Legal. venda. Não podia perder venda. Top. Né? Eu chegava a negociar, eu comprava leite direto. Então essa negociação vinha direto para mim. De eu já negociar carreta de leite vendida. A carreta chegava e já vinha a rede que comprou. Que bacana. Entendeu? Então, assim, não era nem tirado do meu estoque. Já chegava vendido. Transferência de carga. Já chegava vendido. Não, eu cheguei a negociar assim ainda, olha só. A carreta chegou, vendia essa pro Ita, lembra do Ita? Lembro. Essas carretas eu vendi pro tempo, Ita. hein? Muito tempo. Vendi carreta pro Ita, nós estávamos em São Mateus, essa loja, e o Ita era Jaco Pêssego, então era próximo. Aí chegou o motorista da carreta, e aí nós cobrava para descarregar pallet, Sim. certo? Aí quando o cara chegou, eu falei, é o seguinte, eu tenho um cliente que já comprou, já tinha pago, feito a transferência. Cara, leva direto nesse cliente que eu nem te cobro a descarga de pallet. E aí eu já faturava a minha nota pro Ita e o próprio motorista entregava no CD dos caras. Cara, já ia além do cross-dock, né? Já era. Direto, cara. Da mesma forma que eu cheguei a negociar compra de carretas de cerveja direto com o comprador do Atacadão. Sim. Dele comprar pra ele e comprar pra mim. Cara. De eu ir lá na central do Atacadão, sentar na mesa, o nome do comprador é o Vinícius, que era o comprador de bebidas, e ele falou, Tiagão, vou comprar aqui, nós era muito menor que o Atacadão, né? Mas eu vou comprar 200 carretas de Itaipava, você quer 20? Eu falei, quero 20, então eu vou te passar. E o Atacadão tinha mais preço que a indústria nessa época. E era a mesma condição. Aí ele colocavam repasse, o repasse era mais barato que a própria indústria, Claro. o prazo do Atacadão era melhor, e aí o comprador do Atacadão comprava daí e comprava pra mim. Bacana. Aí eu já retirava tudo lá e dava tudo certo. Entendeu? E isso era os network de comercial. Network é tudo. Entendeu? Então, legal. Aí, show, vamos continuar a sua história. E quando você está falando de atacado e dessa questão do televenda, depois passei pelo açaí. O açaí foi uma baita oportunidade interessante, que aí eu não era nem uma coisa nem outra. O açaí teve uma ideia que foi muito bacana, até pelo seu tamanho. Eu era não era bem um consultor, mas era o que a TI fez, né? Tinha uma brincadeira que falava, o comercial não sabe pedir, né? E a TI falava que o comercial falava que a TI não entrega e o comercial falava e a TI falava que o comercial não sabe pedir. E aí eles trouxeram um business partner, né, um gerente de produto, gerente de negócios, alguém com a experiência do comercial para estar na TI. E aí eu como um gerente ali, eu era o cara que cuidava dos projetos e aí era algo bem interessante porque era justamente para que a TI entregasse com mais resultado ali para o comercial. E aí tinha uma atuação muito grande com televendas também, a gente tinha muita proximidade. Era com bastante 5 na coisa. época?
Era com 5. Mas é um com 5 próprio, né? Eles desenvolveram, eles não têm as atualizações, então é um com 5 muito interno ali. Não, também passamos por isso lá no CETA. Era com 5, a ponto de o Matheus, que era o dono do CETA, ele começou a recrutar um monte de cara da com 5. Ah, Então, cada setor tinha um ex-funcionário da com 5. sim. Então a Consigo mandava lá os consultores de cada área, né? Manda alguém do comercial, manda alguém do financeiro, manda alguém do... Nós contratava tudo. Então, ou seja, para nós ter agilidade no processo, isso Sim. que tinha Consigo própria, Sim. nós também tínhamos uma Consigo própria. Faz sentido. Eu tinha um programador da Consigo dentro do comercial. Olha só. O cara trabalhava para minha demanda. Cara, isso funciona demais. Muito, porque até esperar a Consigo customizar um relatório, ele ia lá na nossa lá, atualizava tudo, ó, tá pronto. E aí eu tinha um programador da Consigo à minha disposição. Que bacana. Entendeu? E olha só esse insight, que como é diferente você ter alguém do negócio dentro da TI. Eles tinham o comercial fez uma solicitação lá, já tinha mais de um ano. Olha, eu tenho um cluster de loja, onde eu tenho loja pequena, média e grande, e eu preciso colocar também lojas, o perfil de público, A, B ou C, D. É claro que a gente sabe que não é simples criar um campo adicional. E já estava um ano aquilo ali na TI, não desenrolava, e colocou lá, priorizando outras coisas. Aí eu sentei com o gestor comercial e falei, cara, mas peraí, por que você não coloca nessa mesma coluna, então, loja grande, AB, loja pequena, né, CD? Porque tinha as lojas antigas, né? Na mesma você já resolve. O cara, poxa, é verdade, né? Não tinha pensado nisso. Mas a questão, a TI não ia ter esse olhar, né? Então era legal que esse tipo de oportunidade acabava ajudando, evoluindo muito. Nós comprava muito também do açaí. Nós comprava muito, tanto Sim. do atacadão quanto do açaí, que às vezes tinha um negócio melhor que a indústria. Bacana. E eu sei que os grandes às vezes faziam isso. Às vezes um cara igual açaí não tinha o volume suficiente para ter tal preço, ele comprava contando com grandes P igual a eles para desaguar, né? Sim, sim. Também tinha essa estratégia. Isso acontece muito, acontece Né? Então ele puxa um volume gigantesco para vender com mais margem no varejo, mas parte desse volume ele vende e desova para grandes redes de varejo. Redes pequenas. Isso. Então acontecia isso. Muito, acontecia também. E aí no açaí você fez essa parte. Depois do açaí você foi para onde? Aí depois do açaí fui pro interior, foi a minha primeira passagem pelo Enxuto, uma rede que foi muito bacana o trabalho. Eu acho interessante a oportunidade que eu tive de atuar em todos os formatos, né? Desde super e hipermercado, atacado, e no Enxuto foi legal. Em 2018, a primeira oportunidade, eles inauguraram uma loja de conveniência. Essas lojas de condomínio que hoje... Eles são fortes nessa loja de condomínio, estourou. Imagina, em 2018, para não dizer que não tinha ninguém, o Irota fazia isso, mas também, era muito mais em empresas, né? Então, um cara super visionário, o Edson Bortolin, até mandar um abraço, depois eu vou falar para ele assistir esse podcast. Cara, olha da onde veio o insight dele, né? E isso acontece muito para quem trabalha no supermercado. A esposa acha que a gente... Você faz compra todo dia, né? Você tá no supermercado e fala, traz isso, traz aquilo outro. E aí todo dia você vai com uma sacolinha. E aí falou, poxa, podia ser mais prático esse negócio. E aí do problema dele ele começou a pensar, poxa, como é que eu poderia ter uma solução mais prática? E aí surgiu a ideia de se tivesse uma loja dentro do condomínio. Né? Isso em 2018. E, cara, deu muito certo. Essa primeira loja foi um baita no sucesso, tanto que depois cresceu muito esse negócio. Então, é interessante isso, que de um problema, e a gente sabe que isso é básico, né? De um problema surgiu uma oportunidade de um novo negócio. E aí, atuei desde esse formato de container até supermercado, hipermercado, enfim, todas os modelos aí de varejo. Depois surgiu essa oportunidade no açaí, acabei voltando para São Paulo. Depois voltei para o interior, surgiu essa oportunidade no São Vicente. Até que eu falei, poxa, acho que tá bom a gente trabalhar para os outros. Acho que eu tenho know-how suficiente para ir um pouco além, né? E aí, 2022 para cá, com a Pricing Solution, estou atuando como consultor, estou muito feliz. É muito mais alinhado com esse propósito que eu tenho de compartilhar conhecimento, tá aqui dividindo, aprendendo. Então, estou muito feliz, tá dando muito certo, tá sendo certo. Agora excelente. me fala como funciona. Uma empresa, uma rede de supermercado te contrata. O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acessa essa rede para melhorar a margem dela? Quais são as principais, a 80/20, as principais estratégias a serem executadas quando você pega um projeto? Eu falo que o principal é entender a rede, porque não existe muito bem uma receita de bolo. É complicado eu chegar com uma cartilha e falar, olha, aplica isso aí que você vai ter resultado. Não é tão simples assim. Então, o principal é entender a rede. Porque a maioria, as redes que eu atendo são todas redes regionais, ou redes de bairro, enfim. E aí são redes familiares. Poxa, que tem uma história, construiu muita coisa até ali. Então não adianta eu chegar com uma cartilha e falar, olha, faz isso aqui agora que você vai ter sucesso. Eu falo que o primeiro ponto é entender, né? Qual é a característica, qual é o perfil, qual é o seu tipo de cliente. E tem algumas perguntas que são interessantes que o próprio varejista ele não se pergunta. Eu falo muito, por exemplo, posicionamento e propósito.
Qualquer estratégia de pricing deveria derivar disso. Tá Qual que é o seu alinhado com posicionamento, isso, afinal? exatamente. Ah, o que você quer ser da vida, né? Você quer ser reconhecido por preço, por atendimento, por experiência? Muitas vezes o próprio varejista não tem essa resposta. Então, o meu trabalho é muito inicial, é muito mais as perguntas do que as respostas, né? Tem uma brincadeira sobre isso, mas são as perguntas que movem o mundo, né? E não as respostas. E aí é ajudar o varejista a encontrar essas perguntas, entender qual que é o propósito, o posicionamento dele, e aí, de acordo com isso, sim, construir uma estratégia para que ele seja relevante. No livro eu falo isso e eu gosto de falar muito da questão da precificação baseada em valor. Por quê? Se o cliente entender o valor do seu negócio, se o cliente entender, poxa, aqui eu sou bem atendido, aqui eu tenho uma experiência relevante, o preço para ele não é o mais relevante. Eu concordo. Eu gosto de falar muito de um exemplo que fala bem disso. Você ter um preço competitivo, falando de fidelizar o cliente, é o mínimo, né? Você está fazendo o básico. Já dá um baita trabalho. É você definir a lista dos produtos que são realmente relevantes, identificar quem são mesmo os seus concorrentes, pesquisar, fazer o trabalho, não errar na precificação. É muita coisa para você acertar no preço e estar competitivo. Mas quando você fala de fidelizar, você não vai fidelizar o cliente. Quando que você começa a fidelizá-lo? Quando você começa a subir nessa escala do que ele está buscando. O preço justo, vamos dizer, é o mínimo. Para ele, você não vai fidelizar. O que ele busca num segundo nível? Que você tenha uma loja adequada, que já é um baita trabalho. Você fala muito disso, né? Desde o trade, desde o marketing, que se comunica de uma forma adequada, desde o gerenciamento de categorias, né? Não faltar nenhum produto, a loja está limpa, organizada, você começa a subir na escala dele. É o básico. Que é o que você vai fazer no seu evento semana que vem. É isso. Cara, como é que eu atendo bem o meu cliente, né? Para eu ter uma experiência diferenciada. Eu chamo isso, porque é o seguinte, nossa especialidade é marketing. Sim. Não adianta fazer marketing se a terra não estiver pronta para isso. Sim. Então eu falo que a terra tem que estar fértil. Boa. Para que eu vou chamar cliente novo se a terra nem está arada para receber esse cliente? É besteira. O cliente vai vir e vai embora. Tiro à toa. E a terra tá fértil envolve qualidade nos perecíveis, mix, precificação, atendimento, experiência de compra fluida. Se isso não tiver, o cliente vem e vai embora. Show de bola. Por que o Vida Nova deu certo? Nós saímos de 400 mil a 2 milhões. Isso aí eu fiz tudo empiricamente. Caramba. Mas hoje eu tenho o pensamento organizado. Cara, nós fizemos isso empírico, mas tinha todos esses fatores. Então o que acontece? Não adiantava eu chamar cliente novo para a loja se eu não estava pronto para fidelizar. Sim. Mas como nós estava pronto e fez tudo empiricamente, cara, nós tínhamos um mix incrível, qualidade nos perecíveis, precificação justa, não era mais barato, era justa. Excelente, é a Precificação melhor coisa. justa, e atendimento extraordinário, cara, era certeza que se eu chamasse cliente ele ficaria. Aí foi dando certo, cara, você vai, vem, aí você cresce. E é isso que eu falo. Então, às vezes, tanto é que hoje, na nossa agência de marketing, eu me preocupo muito com a loja. Boa. Porque senão o nosso trabalho não vai ter efeito que eu gostaria se a loja do cara não estiver pronta. E passa muito por precificação. Eu sempre falo que há cerca de 4 a 5 mensagens subliminares que levam para o consciente do consumidor. Primeiro, se a sua loja é cara. Sim. Se a sua loja tem um mix, que se ele vai encontrar tudo. Se o seu perecível, que é o que é a qualidade variável, diferente da mercearia. A mercearia é tudo igual, em qualquer lugar. Se o seu perecível é de qualidade e se a sua loja tem uma experiência de compra fluida, sem ser burocrática. Fila. Excelente. Quando você cria, o exemplo que eu dou, se nós falar aqui, ó, vamos sair para fazer uma compra, se nós falar, vamos no atacadão, no açaí, a mente já trava. Por quê? O que você já vem na memória? Fila. Exatamente. Andar demais. É passar isso. produto. Esse é o recado que dá. É isso. Para nós que o preço não é determinante, nós já não vamos. Sim. Certo? Porque isso aí. para mim, para você, o preço não é determinante. É isso aí. Mas para outros clientes que querem economizar, ele não se importa de passar por essa fila. Boa. Do mesmo jeito que tem redes que na nossa mente é cara, se eu falar, vamos em tal rede aqui, eu não vou citar o nome. Na hora nós já, porque eu sei que é muito cara. É isso aí que eu ia falar. O preço não é determinante, mas depende. Mas tem um limite. Né? Sim, tem um limite. Por exemplo, tem uma bandeira na nossa cidade, É uma bandeira gigantesca, na verdade. que é uma bandeira muito grande aqui em São Paulo. A loja é ótima, extremamente organizada, bonita. Cara, mix completo. Mas o preço é surreal de caro. Sim. É uma rede Entendeu? gigantesca, mais Então, que- assim, só. tem todos os pontos, mas é uma loja muito cara. Então, o que eu acho que é isso que o Thiago tá falando. Então, quando a gente fala assim, o mais perto é essa bandeira aqui, a gente, não, vamos lá não, porque assim, não é nem por, cara, não poder pagar, mas é sobre o cara, não é justo.
E o cliente sabe. É desaforo. É sabe. desaforo. Sim. Não, e detalhe. Entendeu? Tipo, sei lá, e pagar R$ 80 num quilo de mussarela, sendo que a cidade inteira tá no máximo 50. É tipo nesse nível, entendeu? Nesse nível. Então, e aí um produto que na experiência nossa foi uma mussarela mesmo. Um produto, que eu taxei? A loja do cara inteira como cara. Sim. Vou falar um negócio pra você. Eu peguei 200 gramas de mussarela e a gente pagou R$18,99 em 200 gramas de mussarela. Foi quase R$20 em 200 gramas de mussarela. Nossa, é um absurdo. E aí, a Né? gente saiu dali e quando eu peguei a mussarela, eu falei assim, caraca, Thiago, R$18, 200 gramas de mussarela? Aí ele falou assim, olha em tal lugar. Na hora eu comecei a pesquisar. Por quê? Falei, olha na minha loja aí. É. Olhei, nós estava R$10 mais barato. Não, a gente tava mais, R$10. No mercado de bairro. Caramba. Na verdade, a gente tava R$20 mais barato e R$10 mais barato tava uma bandeira que é considerada uma bandeira de preço caro, assim. Cara, assim, que ela vende. Essa outra bandeira vende experiência. Eu vou dar um exemplo. Chibata. Chibata vende experiência, não é uma loja famosa por ser barato. Sim. Essa outra, o Chibata tava R$10 mais barato que essa. Olha isso. Então, assim, era... Cara, desaforo. A gente vai Acho que falar assim, perdeu cara, não, essa- perdeu a noção do... Isso que a gente tá falando de um item básico, um Sim. item que deveria ser competitivo. Porque Sim. hoje em dia, muita gente fica com em mente. Ah, vou pegar um produto fundo de sortimento. Um palete de dente, pregador... Cotonete. Cotonete, eu posso colocar o preço que eu quiser, porque o cliente não sabe. Não, o cliente sabe. Tem limite. Hoje Isso tem tem mais de limite. 20, 30 aplicativos de comparação de preço. Sim. Fora o Google que faz isso com uma eficiência enorme. Gente, não Foi. adianta, o cliente sabe o preço de um produto. Para precificar, você tem que ter uma inteligência. Você tem que ter uma estratégia. E é difícil, né? Você tem, sei lá, 10, 15 mil itens no seu mix. Você fazer isso sem ter qualquer solução de inteligência, olhando para essas nuances, é complicado. Não, e aí você pega uma rede dessa, ela perde pra ela mesma. Que tipo assim, cara, eu não quero ir pro atacarejo, mas também não quero pagar caro desse jeito. Sim. Entendeu? Eu quero pagar um preço justo. Cara, isso aqui é justo. Entendeu? Então, de boa. Tipo assim, não é 20 centavos faz nós migrar de um lugar pro outro. Não é. E é algo que, por exemplo, quando a gente vai no Chibata, a gente não se importa. Por quê? Porque é uma boa experiência de compra, é uma loja que tem tudo, o preço não é sobre preço, mas também a gente não se sente lesado, Claro. entendeu? A gente olha e fala, cara, pra tudo que ele entrega pra gente, é justo. É isso. Mas essa outra marca, por mais que entregue muita coisa boa, é além do que... a precificação tá além do que entrega de experiência, entendeu? E o Price tem um baita desafio de fazer esse equilíbrio, né? Aí eu tava falando dessas escalas, aí você matou exatamente quando você falou da experiência encantadora, da experiência incrível. Porque é isso que começa a fidelizar o cliente. Porque você tem uma loja limpa, organizada, para ele ainda tá ok. Mas nessa experiência diferenciada, aí sim você vai fidelizá-lo. Que é o quê? O atendente na salsicharia falar, ô, dona Maria, aquele presuntinho de sempre, bem fininho e tal. Ele fala, nossa... Olha só, essa é a Lembrou de experiência mim. que encanta. Sim. Aí você começa a fidelizá-lo. E o que vai fidelizar realmente é aquilo que ele não estava nem esperando. Ele não esperava chegar lá, né, ter uma degustação, ter uma abordagem, ter isso, ter aquilo, várias coisas que ele foi surpreendido. Aí você vai realmente fidelizá-lo, que aí eu sei que você já vai levar mais de 45 estratégias lá de como fazer um pouco disso para, afinal de contas, encantar. E aí você finalmente fideliza. E entra a precificação. A precificação é fator determinante para estar adequada para o cliente ficar. E não é sobre ser o mais barato. Então a precificação é encontrar esse time justo. Esse ponto de equilíbrio de preço justo, né? Que eu acho que é o seu trabalho. Como eu tenho um preço justo com muita rentabilidade para o isso. supermercado. Porque ser mais barato, ser mais barato por si só não resolve. Se a gente for olhar por ser mais barato, se a gente for olhar o dia, né? Poxa, o dia cresceu, nasceu com essa proposta, né? E quase acabou, ou tá vendendo, tá acabando, porque só essa proposta não atende. Não Você olha o atende. atacado, pega um açaí, cara, hoje o açaí tem um Benassi, tem um açougue nota 10, tá olhando muito mais pro consumidor final. Não adianta você querer só ser barato. Se esses caras com 300, 400 lojas não conseguem, né, vencer sendo só barato, poxa, não adianta você esperar que você vai prosperar no seu negócio com essa estratégia. Até porque a gente acredita muito que o cliente que vem por preço, ele também vai embora por preço. Exatamente. Esse daí não é Entendeu? seu. Esse daí não é seu. Esse não é seu. Então, Não é se de você ninguém. for uma Perfeito. loja que é só sobre preço, se chegar um concorrente e te cobrir, esse cliente vai embora. É Entendeu? Só que quando você é uma loja com preço justo, mas que você entrega toda uma diferenciação em atendimento, em mix, em diferenciação, em diversos outros setores, o cliente Aí ele não sim. vai embora por preço. Aí sim. O seu concorrente pode ser mais barato, mas ele vai ficar com você porque você entrega um combo inteiro Excelente. de forma justa. Não, e aí tem redes, Verdade. quando eu falo isso, o terror olha só isso aqui. O terror dos donos de supermercados mais de regionais e bairro de vizinhança é os atacarejos. Por quê? Porque eles têm a cultura de ser o mais barato, certo? Na cabeça do consumidor.
Mas eu pego redes com muita performance, nós pegamos o ranking da Abras, eu e a Gabi, nós analisamos, eu tenho um podcast inteiro onde eu analisei as melhores redes do Brasil, que é através do ranking da Abras e do Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo. Então eu peguei as informações desses dois rankings e unifiquei e comecei a analisar os números. As lojas que vendem mais de forma única, eu não estou falando rede, tá? São lojas de supermercado, não é nem atacado. Sim. Então você pega no Brasil, lojas únicas, você tem o Andorinha, você tem que vende 70 milhões, nenhuma loja de atacado vende 70 milhões. Sim. A número 1 do açaí vende 65. Então uma loja de varejo. E não é preço o fator dela. Verdade. Você pega, depois você tem o Trimais, você tem o Bergamini, são lojas que vendem acima de 40, 50 milhões. Você pega depois, você tem o Taust, que tem uma média em 10 lojas, 23 milhões por loja. A média do açaí é 21 milhões por loja. Sim. E tem Taust, que tem açaí do lado do atacadão, mas o cara vende 23 milhões por loja. Sim. E você vê, é supermercado, não é o preço. Mas você pegou um ponto, eu quero até dar um recado. Você que é supermercadista, encarecidamente, pelo amor de Deus, precisamos mudar esse mindset, essa mentalidade de ser o mais barato. O que é o ideal? Ser diferente, fazer melhor. Se você quiser ser o mais barato, a única certeza é, seu negócio vai quebrar. Você precisa ser diferente, fazer melhor, que é a oportunidade do que a gente fala muito aqui, você sempre fala no seu podcast, fazer o que ninguém está fazendo, fazer de forma diferente. Pelo amor de Deus, busque por isso e não ser o mais barato. Aí sim você vai prosperar, você vai ter muito resultado. E principalmente vender o que ninguém vende. Sim. Aí é onde entra Mix, né? Exato. Que é um negócio que onde você está com um projeto no Dalben que faz muito bem isso também, né? O Dalben tem um mix com mais de 32 mil SKUs. Então, uma coisa, o que acontece? A mercearia é mercearia em qualquer lugar. É isso que eu falo a vida inteira, hein? Não, se você for brigar por mercearia, você é só mais um. Você é mais um. Se você tiver 5 mil itens de mercearia, você vai ter aquela margem. Imagina a quantidade de itens importados, itens diferenciados, que o meu concorrente não trabalha. Então, com isso, aí sim eu consigo ter uma margem. É lógico, eu preciso trabalhar bem a padaria, preciso trabalhar bem o FLV e tudo mais, mas na própria mercearia eu tenho uma margem muito melhor através do mix, que é a única diferenciação que dá para ter efetivamente. Leandro, nós visitamos uma loja aqui em São Paulo, onde é o Público mesmo? Público, fica na CUPC, divisa de São Paulo com o Diadema. Enfim, e a gente foi visitar essa loja, né, para poder entender como era a dinâmica deles e, cara, a gente achou muito bacana, muita diferenciação. Então, trabalho de fruticeria, chopp, pizzaria, cara, muito bacana. Legal. E aí a gente saiu da loja, e a loja estrumbada de gente, lotado. E a gente saiu da loja, a gente desceu um pouquinho, né, pra tirar uma foto da fachada, quando a gente olhou do outro lado da rua, um atacadão. Tipo assim, cara, 100 metros. Sim. E a loja do Público entupida, o atacadão morto. Sim. E aí eu falei pro Thiago, eu falei assim, cara, a gente tem tantos clientes que mandam mensagem desesperada assim, eu fiquei sabendo que vai abrir um atacadão, vai abrir um BH, vai abrir não sei o que aqui, e minha venda vai cair e tal. E eu falei, cara, você acha que o dono do Público se preocupa que tem um atacadão do outro lado da rua? Não, ele faz o dele muito bem feito. Só que você entra lá, não é sobre mercearia. Cara, é sobre... Aí você tem o corredor polonês, você tem uma boa precificação, você tem percepção de preço, você tem diferencial, você tem autosserviço, você tem uma infinidade de diferenciações que faz o cara nem olhar para o outro lado da rua, que é um atacado que tá batendo em preço. É isso. Entendeu? Excelente. Você pega um Santa Luzia, né? Que experiência de compras. Nossa, é caro ou é barato comprar lá? É caro. É muito caro, mas... Eu falo que é um mundo paralelo, Santa Luzia. Gente, você nunca vê aquele lugar vazio, mas nunca mesmo. Eu falo muito, por exemplo, é caro ir pra Disney? Depende, quem foi pra Disney nunca vai falar que é caro. Até pra gente que é brasileiro, com o dólar a mais de 6 pau, a gente não fala que é caro. Por quê? É uma baita experiência. Supermercadista, pra quem não dá pra conhece. trazer isso pra sua loja, aplicar isso no seu supermercado para o cliente ter uma experiência incrível. Sim. E o pricing fala muito sobre isso. Se a experiência foi encantadora, foi incrível, ele nunca vai falar que é caro. Por que alguém paga 15 mil reais no celular? Porque ela vê valor nisso. O supermercadista, o cliente precisa ver isso na sua loja. Ele tem que ter uma experiência incrível, encantadora, que ele fala, não, aqui realmente é o que você falou. Sim. Aqui vale a pena, né? Eu costumo falar, Leandro, que vendas é sobre saber contar boas histórias. Excelente. Entendeu? Então, se você sabe contar excelentes histórias, cara, esquece. É isso. Você não vai ter problema com vendas. Excelente, faz Né? todo sentido. Muito bom. Você tá falando na Casa Santa Luzia ali, é um negócio que eu fico louco pra saber a venda e a margem aí de Santa Verdade. Luzia. Imagina, cara. Tem uma outra rede
não é o Santa Luzia, mas esqueci o nome agora. É meio semelhante, é quase nessa pegada. Cara, que eu sou porque a margem é 50 e poucos por cento, cara, de margem. Mas é isso, cara. O nível de experiência é muito fora da curva. Então, poxa, vale a pena. Né? Imagina que você ter 50% de margem, né? Você deve ter um EBITDA, sei lá, de 10, 15%. Sim, Bem interessante. Mas é isso, tudo vai da experiência. A experiência tem que ser relevante. E a precificação fala muito disso, né? Quando eu falo de precificação baseada em valor, eu tenho que reforçar, por exemplo, até atributos de um produto. Né? Imagina se eu destaco melhor, olha, esse produto... E aí entra junto com o gerenciamento de categorias também. Imagina se eu destaco melhor que um produto, ele é orgânico, é sem glúten, sem lactose. Poxa, eu estou falando dos benefícios do produto. Se o cliente percebe isso, ele vai dar mais valor. Por isso que os dois andam muito juntos, GC com pricing. A gente fez uma ambientação no corredor de cafés. E aí, imagina o seguinte, falar de café nesse momento é até complicado, né? No preço que está o café. Mas essa história, né? A Gabi falou muito bem, a ideia de contar uma história, a ambientação não é para ficar bonito. A ambientação é para eu explicar para o cliente sobre grãos, sobre cultivo, sobre solo, para ele entender que aquele café gourmet que custa 50% a mais que aquele outro que ele está acostumado, é outro café. Depois que ele entendeu tudo isso, ele fala, poxa... Então eu vou provar esse produto. Aí ele prova e ele vai virar cliente. Mas se eu não contar bem uma história, eu não consigo fazer isso. Por isso que o pricing e o GC andam muito em conjunto. Se eu contar bem essa história, se ele entender realmente o valor do produto, eu converto ele de um produto mais básico para um produto intermediário, um produto que realmente faça mais sentido com aquilo que eu quero vender. Às vezes o cliente só não conhecia esse produto. Eu tenho que contar uma história e ele entender por que esse produto é mais caro. O pricing tem que fazer isso também. Sim, muito bom. E aí, que nem, deve ser legal trabalhar no mercado igual o da Ubem, porque tem muita variedade dá pra fazer muito jogo dos números, né, também lá, né? Por ter muitas categorias diferentes, né? O que é uma coisa legal? Quanto mais diversificado for esse mix, você consegue fazer uma composição melhor. E uma coisa interessante o Dalben foi muito assertivo no ponto também, né? São pontos muito estratégicos, então ele já tem um público, realmente um público mais AB. Tem uma ferramenta de geomarketing que eu utilizo bastante. É super comum, quando você vai inaugurar uma loja, você fazer um estudo de geomarketing. É básico, você vai investir um baita de um dinheiro, você quer saber se o ponto é estratégico. Você falou da própria loja que você adquiriu, não é essa beleza dos pontos, ainda assim você fez um baita de um resultado. Mas o ponto é muito estratégico, e se eu não investir para fazer um estudo, poxa, eu acabo errando. Só que o que eu utilizo muito? Essa ferramenta para outras coisas. Eu posso usar o geomarketing e entender quem é o meu cliente, afinal, né? Seja perfil socioeconômico, quanto que ele tem de grana. Essa ferramenta, ela pega, claro, olha a geolocalização e traz dados ali de censo, IBGE, e eu entendo quanto ganha esse cliente, qual que é a remuneração que ele tem disponível para cada tipo de categoria, qual que é a faixa etária, quantas pessoas tem na família, enfim, eu trago todos esses dados, não somente para definir o ponto, mas também para a minha estratégia de precificação. De acordo com o entorno da minha loja, e aí se eu tenho uma rede, eu faço esses estudos de forma cruzada para definir como que eu agrupo as lojas, né? Que a gente fala o cluster de lojas, e aí eu começo a trazer estratégias melhores. Tanto estratégia de precificação, olha, de acordo com o meu entorno ali, de acordo com o concorrente, eu posso ser mais ou menos agressivo. Eu vou ter que ter um mix mais assim ou mais assado. Eu componho o mix, componho a precificação, componho todas as estratégias olhando para o cliente. E aí é muito mais assertivo e o Dalben acaba fazendo isso com muita inteligência, né? Então, o ponto é acertado, mas a gente traz muito dado também, muita informação para ser estratégico no sentido dos produtos que eu vou ter ali, qual é o meu posicionamento, qual é a forma que eu vou precificar, tudo isso vai agregando bastante. Eu vou chamar os patrocinadores aqui agora, mas antes eu vou deixar um insight para próximos patrocinadores, que é o quê? Como que você faz pesquisa de preço? Se você já tem um norte estipulado para cada subcategoria, tipo assim, tem uma base que é o seu norte, ou seja, ou a rede que você pega ou tá para cima ou tá para baixo, como é que você faz? E se você pega situações que o produto tá travado porque ele tá precificado muito acima, você ajusta para baixo, ele começa a vender e aumenta a rentabilidade, lucro-valor final. Então eu vou te perguntar essas três. Mas agora eu quero falar dos nossos patrocinadores, primeiramente a Intersolid, que é nosso RP de gestão, uma empresa especializada em supermercado, fundada por donos de supermercado. Se você quer comprar melhor, com baitas relatórios, ruptura, tem também ferramenta de price na Intersolid, super indicada por nós. Se você está procurando uma RP, também tem a nossa indicação. Também eu vou falar aqui da contabilidade, da FGF. Se você está procurando uma contabilidade séria, que você vai pagar menos imposto de forma legal, que você possa confiar e dormir tranquilo, super indicado
por nós, do Fábio Gomes, da FGF, do Ítalo, também estou colocando eles aqui. Também nós temos a DS, se você está com dificuldade, com designer, para fazer suas artes, seu tabloide, seu supermercado, e depois comunicar isso nas redes sociais, através de disparo em massa no WhatsApp, tráfego pago, e no Instagram e Facebook também a DS super indicado. E a nossa agência de marketing. Você está procurando uma agência de marketing especializada em supermercados que vai fazer o seu Instagram alcançar mais pessoas, você lotar seu WhatsApp, você tem um calendário de marketing, mais as 45 estratégias de vendas, que é uma agência de marketing e vendas também. É o nosso trabalho aqui. Tem um link do WhatsApp aqui embaixo, chame aqui que nós te direcionamos para todos os parceiros, certo? Agora vamos lá, Leandrão, vamos para as perguntas. Então, Bora lá. pesquisa de preço, como é que você faz? Hoje tem várias ferramentas, né? Tem. Eu sei que tem a ePrice, tem a InfoPrice. Por onde você costuma acessar o preço da praça de um determinado local hoje? Cara, tem muita ferramenta hoje em dia, e isso é muito importante, porque sem ferramenta a gente não consegue ter uma gestão realmente eficaz. Hoje, a gente está competindo ao mesmo tempo com os concorrentes, os outros supermercados, mas a gente está competindo com a padaria, com a farmácia, está competindo com a China na questão do online, e isso precisa de inteligência e um certo dinamismo nessa alteração de preço. Então, as ferramentas ajudam muito nisso. Quando a gente fala de estratégia de precificação, preço dinâmico, por exemplo, parece um negócio muito de outro mundo, uma coisa muito high-tech, mas o preço dinâmico começa de uma coisa básica que se chama feira. Se você chegar na feira lá de manhã, o produto vai ser mais caro. Sim. Se você chegar meio-dia, ele é mais barato? Sim ou não? Sim. E o cliente ele sabe disso, o cliente entende essa dinâmica. Então, preço dinâmico, gente, é uma coisa, no fim, é simples. O cliente sabe que quando ele chega na feira e o produto está mais caro, ele não vai precisar escolher o produto. Ele vai pegar, coloca na mesa, não tem na sacola, não tem ninguém passando em cima do pé com um carrinho. É outra experiência de compras, isso tem um preço. Meio-dia já tá os produtos acabando, o produto já acabou, tá debaixo do sol, enfim. Ele vai pagar mais barato, mas tem um preço nisso. E ele sabe que a qualidade é inferior Ele também. sabe que a qualidade é inferior. Então, preço dinâmico parte de atributos simples como esse. Mas e para eu fazer várias alterações, né, durante a semana ou durante o decorrer do dia, se eu não tiver uma inteligência nessa precificação, ela fica complicada. E aí você tem a iPrice, né, o Fernando Menezes, eu vi que ele até já teve batendo papo aqui com você. Eu conheci Cara que ele conhece na época do demais. CETA, eu contratei a pesquisa já na época do Que CETA. legal. Né, Que bacana. também. Cara, é uma baita de uma solução. E tem de vários tipos, né? Tem a Price, que é uma baita solução. Tem a InfoPrice. InfoPrice, que é, para mim, a solução que mais evoluiu de uns tempos para cá. Tem a Infomarket, que é uma solução muito dinâmica, que consegue te atender com particularidades específicas. Esses dias eu conheci uma da Neogrid, a Predify. Cara, ela tem um nível altíssimo de inteligência artificial, olhando previsão do tempo e várias coisas. E fala, caramba, meu. Aí já é um nível de inteligência altíssimo. Então, vai muito da demanda. Você tem várias, N oportunidades. Então, você tem a Zuken, que está em mais de 100 varejistas, Zuken, e é uma das mais reconhecidas. Depende muito do que é a necessidade. O que é o básico? O básico é preciso separar as duas listas. Né? Falei um pouco, aqueles itens muito importantes, os notáveis, que eu tenho que ser competitivo, vou perder margem, mas eles fazem a minha imagem de preço, e olhar para o fundo de sortimento, que é onde tem as oportunidades de ganho. Essa ferramenta, basicamente, elas precisam fazer isso muito bem feito, mas o principal é trazer uma estratégia para ser dinâmico para o comprador. O que eu falo muito, seja da área de pricing, da área de inteligência, o comprador, se ele tiver que definir sortimento, olhar cronograma, olhar layout, ele não faz o básico, é entrar na negociação e negociar bem. Então, essas áreas são áreas de apoio para trazer um suporte para a área comercial. Então, elas trazem um dinamismo ali para que chegue só os insights para o comprador. O que é o ideal? No fundo do sortimento, deixa tudo isso automático. É claro, coloca regra, coloca preço psicológico para terminar ali em 9 centavos, coloca se eu vou acompanhar o A, se eu vou acompanhar o B, até o quanto. Você tem que alinhar tudo isso com o comercial, deixar tudo muito bem alinhado e automatizar o máximo possível. Deixa só os insights para o comprador. Eu falo muito... Nós tomar a decisão dos itens que tem muita relevância. O que tem relevância. O que eu falo muito da área de pricing? A área de pricing, imagina um rally, né? A área de pricing tem que ser assim, o comprador, o gestor, ele é o piloto. E a área de pricing é o navegador ali.
O piloto tá ali na negociação e o price é o navegador. Olha, tem uma curva à direita, curva à esquerda. E o navegador falando, olha, o mercado subiu, o mercado cresceu, o concorrente e tal. Você vai só nos insights ali pro comprador e aí você vai ajudar o cara. E aí o price tem um papel chato também. O price tem aquele papel de voltar pro comprador. Quando eu tô fora de mercado, o que o price tem que fazer? Baixar o preço? Não. Chego pro comprador e falo, cara, negocia melhor esse custo aí. Exatamente, faz o problema Melhor na essa compra. negociação. Depois que ele fez a lição de casa, opa, agora vamos baixar o preço e ser competitivo. Então o pricing é um baita de um braço ali da área comercial. Ele ajuda demais. Esse é o papel da área de pricing. Fazer tudo isso e ajudar o cara, no fim, a atingir os resultados dele, mas sobretudo, o que você falou, Gabi, o cliente tem uma experiência encantadora. Sim. Uma experiência incrível que sempre vai partir de ter um preço justo. Se eu não tiver um preço justo, se eu não fizer o mínimo, eu acabo não conseguindo trazer resultado. E eu vejo muito varejista, não façam isso, pelo amor de Deus, olhando somente para essa lista dos itens notáveis e esquece do resto. O cliente, ele sabe o preço, a gente já falou de tudo quanto é produto. E eu já vi cliente, né, e não faz muito tempo, era uma senhora, ela nem era tão nova, né, mas ela devia ter uns 50, 60 anos, ela tava ali no hortifruti com o carrinho pela metade. Aí ela olhou o limão, pegou o celular, tal. Ah, não, vou lá no X porque o limão tá mais barato. Você comentou disso agora há pouco. Não é só o limão, ela tem a percepção, como foi o queijo com vocês. Ela tem a percepção que se o limão tá mais caro, ela vai pagar mais caro em tudo. Ela largou o carrinho e foi embora. Você não perdeu uma venda, você perdeu um cliente. Quanto custa E ele hoje em pode dia você depois perder um comentar cliente? com outros clientes. Ele tem dados que falam sobre isso. Quando o cliente fala bem, ele fala para 3. Quando ele Isso. fala mal, ele fala para 8. É isso. Gente, você não pode perder um cliente. Eu vejo muito varejista preocupado em ganhar mais clientes, mas não trata bem o que ele tem. Se você não tiver um preço justo, você não está tratando bem o seu cliente. Você não vai Sim. ganhar mais cliente se você não tratar bem os que você tem. Então, o pricing ele é muito importante para tudo isso, né? Certo, então perguntamos sobre pesquisa. Agora o lance de ter uma margem pré-estipulada para subcategorias. Você tem um norte, uma bússola para você e depois você ir tomando decisão? Tipo assim, sei lá, achocolatado. Normalmente o mercado posiciona com X% de margem. Você tem esse norte para chegar ou não? É bom ter isso como referência. Referência. Você tem como referência, é meio que uma cartilha ali para você ter uma referência, mas você não pode levar a ferro e fogo. Por quê? Sim. Depende muito do seu, de novo, né, do seu posicionamento, depende de como o cliente te enxerga. E outra coisa, depende muito até do seu momento de voo. Eu falo do momento de voo porque pensa no seguinte, se eu acabei de inaugurar o meu negócio, eu estou num momento de voo que é aquele momento de eu decolar. preciso Eu ganhar mercado. consumo muito combustível para decolar. Sim. Eu preciso ganhar mercado, preciso ser competitivo, preciso ser relevante. Cara, eu não vou ter muito resultado agora. Se eu já sou um Santa Luzia da vida, que eu já tô naquele... Consolidado, eu não vou queimar. Cara, eu não vou queimar. E depende do momento do mês também. Se eu tô no começo do mês, cara, eu vou ter que ser mais agressivo para eu trazer o cliente. Eu sei que ele tá com A hora dinheiro que ele tá no bolso. com dinheiro, isso. No final do mês, a mesma coisa. No final do mês, ele tá com o bolso mais... Aí tem o meio do mês ali, que é o maior desafio. Cara, será que vale eu ficar gastando muito bala na agulha? Tem Se eu não vou trazer o elasticidade? cliente, tem elasticidade para isso? Geralmente a minha experiência é que não tem. Não, esse meio do mês é o mais complicado. Aí você tem que rentabilizar, aumentar o ticket médio. Cara, essa é aquela hora de você falar dia de outros 14, produtos. 15, né? Exatamente. Você não vai ficar falando da Quali. Cara, fala da Becel Proactive, que tem X benefício, e fala da sua loja, fala da experiência. Faz não um vale a festival pena de você ficar padaria. rasgando margem. que Sim, não vale. Você tá jogando dinheiro fora, né? Sim. Tem tudo Legal, isso. penso assim também. E qual foi a minha outra pergunta? A terceira eu fiquei prestando atenção nos patrocinadores ali, a terceira ia até te perguntar de novo. A terceira me fugiu também. Não, se você pegou casos de que estava caro e você ajustou e a rentabilidade aumentou. Acontece o tempo inteiro. Na verdade, assim, você fala de baixar o preço e aumentar a rentabilidade, você falou que tá caro. Isso, estava muito caro, talvez a venda estava travada, porque o cliente sentiu a elasticidade, você teve que reajustar para baixo Isso e aumentou o acontece. lucro, o valor. Cara, isso é outra coisa que os varejistas fazem muito. Olhar para margem e valor. A margem percentual, aliás. Isso. Gente, eu falo que margem percentual não paga a conta. E aí fica, não, preciso ter 30% de margem aqui nesse produto. Eu já vi muito isso. Você baixa que seja 3, 5 pontos da margem, você vende tanto a mais, tem elasticidade, obviamente, você vende tanto a mais que compensa o que você baixou no percentual, o volume foi muito maior. Eu já vi muito, mas muito isso. Então, por isso que esse estudo, ele tem que ser muito detalhado e é por isso que a pesquisa é importante. A pesquisa é olhar para o mercado, identificar onde é que estão essas oportunidades, quais são os itens que eu estou muito caro. Cara, eu baixo esse preço para eu estar competitivo, aqueles que eu estou muito barato, que eu preciso subir. Isso acontece com uma frequência enorme. E aí, esses itens que são mais elásticos, eu classifico eles e começo a precificar de uma forma diferente. Depois que eu identifiquei essa elasticidade, a precificação é de uma outra forma. Esse é o item, por exemplo, que eu vou
colocar ele mais em tabloide. Esse é o item que eu vou divulgar ele mais. E o inverso também é verdadeiro. Né? A gente falou de atacado. O atacado eu vejo muito erro de precificação, por exemplo. Vamos colocar produto a partir de 5 margarinas, um desconto, X de desconto. Gente, quem é que leva 5 pacotes, 5 unidades de margarina? Não vai levar. O inverso também é verdadeiro, né? Se a média da margarina já é 2, aí, por isso que os dados são importantes. Eu preciso olhar para o meu CRM, olhar para o meu cupom e identificar o perfil de compra. Vamos dizer que a média já é 2. O cliente já leva duas unidades. Eu vou fazer um leve 2, pague 1? Não faz sentido nenhum. Eu vou fazer um leve 3, pague 2, pelo menos, né? Então eu vejo muito erro aí também nessa dinâmica da precificação por não olhar para o cliente, não olhar para o seu CRM, não trazer estratégia e definir isso meio que... O varejo tem muito isso, né? Ah, não, faz assim, faz assado. É o fontes de voz. Não dá, né? Agora eu vi você falando atrás sobre Nielsen e Scantec. Onde que a Nielsen e Scantec costuma te ajudar nas tomadas de decisões? Ajuda bastante. As duas têm um trabalho, né, mais ou menos parecido. A Scantec tem evoluído e acho que em muita coisa até além, mas o principal são algumas oportunidades. Primeiro, olhar para o mercado e aí eu vejo o mix que o mercado está trabalhando. Por quê? Eu percebo ali, por essas soluções, ambas, o que o mercado tem e que eu não tenho. Pô, já é uma baita oportunidade. E além disso, eu consigo ver em quantidade. O que o mercado tem muito que eu não tenho, porque aí vai pela participação. Porque às vezes você está com uma precificação errada até, né? Você tem, mas está caro. Não, aí eu tô falando de mix ainda. Sim, Aqui sim. eu tô falando de produto. Não, eu tô falando de um produto que o mercado está performando muito e você está performando pouco. Ah, não cheguei nisso ainda. É um produto que o mercado vende que eu não vendo. Sim, aí você ajuda no mix. Antes disso ainda. Aí eu vou chamar o fornecedor, olha, poxa, por que você me ofereceu esse item aqui? Porque a indústria ela vai oferecer aquilo que é legal para ela, aquilo que ela quer vender. Quer vender. Essa ferramenta, pack promocional, por exemplo. Cara, raramente a indústria chega, olha, tô com esse pack promocional aqui, ó, você quer? Não. Mas quando eu pego uma Scantec, quando eu pego uma Nielsen, eu vejo, poxa, esse pack aqui tá super performando no mercado e eu não tenho. Aí eu chamo, e aí? Ah, poxa, esqueci de te passar, sabe? Aí você ajuda nisso. o supermercado a incluir esse mix, consequentemente ele vende mais, né? Vai vender mais. O primeiro ponto é esse, olhar o mix, aquilo que eu não tenho. Depois é o que você falou, a performance. Como que ela olha isso? Pelo share, pela participação. Então, eu tenho um refrigerante que no meu negócio, ele participa com 20% da categoria e no mercado está participando com 50%. Opa, peraí, né? Eu estou fazendo algo errado. Eu estou fazendo algo errado. E a mesma coisa acontece com o crescimento, com a performance de venda. Eu tenho um produto que está crescendo 20%, eu falo, nossa, estou estourando, estou crescendo 20%. Aí eu olho, o mercado está crescendo 60%. Poxa, eu não consigo ter essa percepção sem essas soluções. Legal. Por isso que ajuda muito. Às vezes eu acho que eu estou excelente, não estou excelente, o mercado está muito além. Então ela ajuda em tudo isso e ajuda também no preço. Né? Essas ferramentas também têm... É claro que você vê o preço médio de mercado, aí você não olha para um concorrente Você vê o passado, né? Não, você vê o preço médio. Você até vê no presente, mas você vê um preço médio. Sim. Mas é uma referência. Você fala, pô, uma referência você não tá fora. Isso, ou tá muito barato ou tá muito caro. Então ajuda em muita coisa, ajuda em tudo isso. Legal. Ô, Leandro, e acontece o contrário também? Por exemplo, cara, eu tô crescendo, esse produto tá com um share no meu mercado acima da média do mercado lá fora. E talvez isso porque tá barato demais? Acontece, e na maioria das vezes, Gabi, o varejista não se aproveita disso. Olha só que baita oportunidade. Eu estou dando muito mais espaço na minha loja do que o fornecedor tem no mercado. Eu preciso chamar esse cara aqui, vem aqui, ó. E aquela verba lá. Olha só, você tem 20% no mercado e você tem 50% aqui comigo. Cara, mas você precisa me ajudar aqui. Aí você vai negociar isso. Uhum. Isso é uma baita ferramenta de negociação. Sim. Poxa, se tem uma coisa que a indústria busca é participação de mercado. Você está dando uma participação de mercado maior. E eu vejo, na maioria dos casos, o varejista não se aproveita disso. Não se aproveita dessa oportunidade que ele tem de negociação. Tem que entrar muito nessa questão de JBP, né, do Joint Business Plan, de olhar para a questão de trazer essa verba, do trade marketing. E aí tem soluções, né? A Midify, por exemplo, é uma solução muito legal. A Midify, não sei se conhece, não sei se já teve aqui o Alexandre Terra. Não, eu não Alex Terra. Ele fundou a Precify, né? E agora ele está com uma solução muito legal que faz esse trabalho do JBP. Que, primeiro, olha que baita oportunidade, o pricing olha pouco para isso. Primeiro mapear a loja e entender quais são os meus pontos promocionais. Eu tenho uma ilha, tenho um terminal, tá, quantos eu tenho afinal? Será que eu estou negociando todos eles? Olha que baita oportunidade. E aí essa ferramenta faz esse mapeamento, coloca tudo isso numa planilha e te ajuda a definir o preço. Por quanto que eu vendo uma terminal? R$500. Ah, se eu tenho 10, opa, já é 5 mil.
Será que todos os 5 mil eu negociei? Aí você coloca numa planilha. Olha que bacana, eu tava conversando esses dias com o pessoal lá. Uma rede, né, da Paraíba, não vou falar e também nem sei a rede, mas são 6 lojas. Cara, ele começou a usar essa estratégia, essa solução, e aí ele negociou 20 cotas de 5 mil? Não, 20 cotas de 25 mil reais. Cara, imagina que baita oportunidade. Por quê? Porque ele fez esse mapeamento, identificou tudo que ele tem de oportunidade. E essa oportunidade não tem fim. Estou falando de uma ilha, uma terminal, mas pode ser um adesivo de chão, pode ser uma adesivação num carrinho, pode ser um painel. Cara, não tem fim. O varejista, ele aproveita muito pouco disso ainda. Quando a gente olha mercados menores, a gente acha, mas a indústria não vai dar atenção aqui para um supermercado menor. Não. Você tem a sua relevância também, você tem o seu público, você consegue trazer alguma coisa dessa grana. Só que você precisa... Uma coisa que eu falo muito, tem o vendedor, né? O comercial atende a equipe de vendas. Tem um outro bolso que é o trade. Sim. Você precisa trazer a indústria, pegar a grana desse outro bolso e começar a angariar mais de tudo isso. Então, o pricing vai olhando para tudo que eu posso trazer de incremento na rentabilidade final do meu negócio. Então, tudo isso são oportunidades. E acontece essa oportunidade do varejista não perceber, né, que ele está dando muito espaço e não pegar essa grana que ele podia estar pegando. Legal, tem muita oportunidade na mesa, né? Tem, nossa, eu falo isso, né? O comercial é muito dinâmico, né? Eu brinco que parece criança jogando bola, sabe? A bola vai para lá, vai todo mundo assim. Aí a bola vai para cá, vai todo mundo assim. E aí eu gosto de usar o termo inteligência de mercado ao invés de inteligência comercial, porque parece que o comercial não tem inteligência. E não é isso. Mas o foco do comercial é negociar, é muito aquele dia a dia ali, não sei o quê. E aí é bacana que a inteligência traz um complemento, fala, olha, não, peraí, olha um pouco mais aqui, olha um pouco mais ali. Ele precisa, de qualquer forma, olhar um pouco mais a médio prazo, porque o comercial é muito no dia a dia ali, é muito presente, é muito o mês ali, então... ele vai compondo, né? Toda essa parte do price, da inteligência vai compondo para ter uma estratégia de médio e longo prazo, e aí depois, o comercial é o guardião da margem. Aí você combina o jogo, cara, não vamos sair, a gente combinou que era isso? Não, mas agora precisa... Não, cara, a gente combinou que era isso, então você tem que ter, de certa forma, ali uma hedge ali, olhando para o financeiro, para você atingir aquele resultado que foi desenhado um pouco mais para frente do que só o mês ali, né? Então é um conjunto. Certo, legal. Muito bom, Leandro, baita papo. Depois nós podemos marcar outros podcasts para nós definir, falar só sobre temas específicos. Bacana. Aqui nós te conheceu e falou sobre todo, né? Sim. Depois dá para falar as principais estratégias do price, do GC, né? Falar sobre mix, tudo, que eu vi que você tem um conhecimento bem legal. E, cara, queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? Agradecer a Gabi também ter estar aqui presente com a gente. Você que está assistindo mais um podcast. Cara, e é isso aí. Muito excelente. Obrigado pelo bate-papo. Que possamos ter outras oportunidades aí de fazer o que vocês estão fazendo muito bem, que é ajudar o varejista a ter mais rentabilidade, ajudar o varejista a ser competitivo e no final de contas... Qual é o seu Instagram? Fala pro pessoal seguir lá. Leandro de Oliveira, _pricing. Então, esse já é tá gerando conteúdo no Instagram? Olha, eu tô devendo um pouco ainda nisso. Tá bom, tô devendo. Preciso melhorar. Você gera um pouquinho mais no LinkedIn, é isso? No LinkedIn um pouco mais, mas é que eu tenho tido bastante demanda ultimamente, eu preciso organizar melhor a minha agenda para trabalhar um pouco mais de ambos. Mas para mim o LinkedIn é a melhor oportunidade, preciso focar um pouco mais. Lá tá as redes maiores, né? No LinkedIn tem redes no LinkedIn tem redes maiores, mas para mim o Instagram ele é muito estratégico. Eu acho que essa questão Porque assim... Uma coisa que eu entendi como oportunidade, né? Na área de gerenciamento de categorias, que é a minha origem, já tem muita gente boa. A gente falou da Fátima, que é uma pessoa que eu amo de coração, já é uma baita especialista. E eu vi que no Price ainda tinha muita oportunidade. Da mesma forma, nas redes grandes já está tudo muito evoluído. Então, eu busco nas redes regionais, nas redes locais... se desenvolvendo. Tem muito mais oportunidade. Então, o Instagram até faz muito mais sentido para esse público que eu tenho trabalhado mais. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer. Esse aqui foi mais um podcast Resenha de Supermercado. É nóis.